Olá, amigos, aqui é Francisco Pontes, no nosso canal Log News, né, com a nossa missão de mudar o mindset do setor de transporte rodoviário de carga do Brasil. Né? Finalizamos o mês de agosto, né, e entramos agora exatamente naquele famoso BR-OBRO, setembro, outubro, novembro e dezembro, né, que normalmente as empresas de transporte de carga viam isso como uma coisa que era a redenção da recuperação do ano inteiro, né? Este ano, né, hoje eu vou me ater a fazer esse comentário do cenário que eu tenho conversado com alguns amigos e o que eu estou sentindo no nosso próprio negócio, né? Conversei esses dias com uma empresa que fez um trabalho muito bom daquilo que sempre a gente fala, que é uma empresa que decidiu não ser patrimonialista, ou seja, ter a posse do patrimônio, e sim a posse do negócio. E fiquei surpreso com a absorção da ideia que a gente vem disseminando no mercado. Não sei se ele me ouviu, mas é uma coisa, cada pessoa, tem muita gente pensando semelhante como a gente, né? E uma empresa faturando muito bem, com poucas filiais, com quase nenhum caminhão próprio, né? Ou seja, toda uma estrutura enxuta, um custo variável alto, mas com controle das atividades na mão. Isso dá uma boa ideia do que esse cenário, daquilo que as empresas de pequeno e médio porte na área de transporte de carga têm que fazer, né? Ou seja, as grandes têm um dever um pouco mais complicado, vamos dizer assim, porque é uma mudança de vale, ou seja, você está num pico aqui de estrutural e o faturamento caiu, para você descer o vale da estrutura, o vale da estrutura é muito pesado, que é exatamente você desmobilizar, né? E também vai de encontro também a vontade, a vontade do empresário de querer fazer essa desmobilização. Pois bem, esse BR-OBRO desse ano, né, como o ano passado já foi também interessante, ele teve uma certa oscilação, mas esse ano é um ano atípico, um ano fora da curva da maioria dos anos, menos da crise de 14, 15, esse ano é uma coisa que pressiona muito para não ter consumo, né? Agora mesmo o Estado de São Paulo diz que só vai terminar a quarentena, que não é mais quarentena, tá, dias e dias, né, quando tiver vacina. Então São Paulo vai continuar sendo monitorado até quando chegar a vacina, então, ou seja, qualquer coisa para dezembro e janeiro, se os laboratórios foram bem sucedidos nos testes que já estão sendo feitos. E em São Paulo fazendo isso, né, São Paulo por força da indústria paulista, né, é o centro da maioria das demandas industriais do país. É onde sai, para quem trabalha com transporte, para o Nordeste, a operação da empresa que trabalha em São Paulo Nordeste, ela sai de São Paulo com 80% a 85% do seu trabalho. E o que volta é 15%, ou seja, mais ou menos um quinto, um sexto daquilo que vai. Então, São Paulo é o ponto da balança. E aí, isso mostra como é que vai ser o nosso BR-OBRO. O outro ponto é que nós vamos agora, virando agosto, o governo vai prorrogar os benefícios, né, e tem ajuda da Folha ainda, porque o governo está sentindo com certeza nos números que a economia não está tendo reações lineares, ou seja, não tem um patamar definido, né, de recuperação fixa. Ela tem saltos em dias e semanas de reabastecimento, cria uma falsa prosperidade da economia, né, porque as pessoas estavam dentro de casa e as empresas estavam fechadas e foram se consumindo aos poucos no delivery, no drive-thru, e foi fazendo isso. Quando abriu, algumas empresas tiveram que repor seu estoque, aí deu um pico, né? E algumas empresas de transporte também perderam o fôlego no caminho. E aí, as que conseguiram se manter, tinha um pouco de caixa, tinha um lastro financeiro, ou tinha apoio de banco, né, para poder tocar, assumiram o papel de outras empresas que pararam no meio do caminho, que muitas empresas pararam, ou ficaram sem caixa para operar. E também as empresas
estão tendo cuidado de analisar como é que estão as transportadoras. Tá? Então, nós vamos ver exatamente agora como é que vai ser essa virada de setembro, né? Agosto foi relativamente bem, muitas empresas faturaram bem, mas não são todas, são aquelas que conseguiram se manter próximo do cliente com operações bem estruturadas e que tiveram resposta financeira favorável para manter as suas operações funcionando. Tá? Então, aí nós temos aí um grupo de empresas que deverá ter algum fruto agora no início do BR-Obral. Mas nós temos um cenário, até o final do ano, previsto, né, de ter uma economia menor, 6 a 11% menor do que estava planejado. Ou seja, uma queda de PIB. Boa tarde. Uma queda de PIB. E aí, se o PIB cai, o consumo deve cair. O outro consumo que está tendo relativamente bom agora é porque as pessoas estão saindo e indo ao shopping, e o shopping, além do passeio, o hábito de comprar é um hábito psicológico também, que a pessoa satisfaz comprando e muita gente estava sem comprar uma roupa, estava sem comprar alguma coisa, está repondo algumas coisas de casa que desgastou nesse período e tá. Então, mas quando você vai, e qualquer pessoa que vai no shopping está vendo que os shoppings mais bem localizados, os shoppings mais uma classe um pouquinho, o pessoal que consome mais, não tem esse movimento todo. E as lojas estão trabalhando com a capacidade no mínimo 50% menor. Ainda está com uma baixa capacidade de operação de venda, né? Além da ausência de dinheiro. Mesmo as pessoas que têm algum recurso, né? que tem dinheiro para comprar, tem gente que está comprando. O grande consumidor é o povo como um todo, até um nível X da classe média, que consome na massa, né? E aí quando você vai num shopping popular, que já tem informação disso, aqui tem um shopping mais popular e o shopping está cheio. O pessoal que está recebendo esses R$600 aí, que deve cair para 300 ou 200, para quem está consumindo. Mas se cair para 200, o dinheiro só vai dar para o mercantil, né? Você para a compra da alimentação em casa. Então, o fato é que os colégios não estão abrindo. Algumas creches, por exemplo, aqui em Fortaleza, já abriram infantil, começaram hoje, né? Mas são algumas particulares. Aí começa a funcionar um pouquinho os ônibus de transporte escolar, que era todo mundo parado, sem consumir combustível, pneu, e sem pagar o carro que comprou financiado. Então, estava todo mundo parado. Começa a ter uma certa atividade voltada para os colégios. A outra informação que se tem é que várias universidades, faculdades, que tem muita faculdade no Brasil, também fecharam. Porque os alunos desistiram dos cursos porque não tem dinheiro para pagar, e a faculdade fecha. As mais antigas têm uma estrutura, tem um corpo maior de estudantes, aí mantém um certo nível, mas muita gente saiu. Então não é uma coisa que o pessoal está colocando para esperar. A alimentação não pode esperar, mas o estudo, infelizmente, vai ter que esperar uma boa parte da população. Daí é o que há essa discussão política em relação à data de aplicação do Enem, porque faz balanceado. Quem é do particular continua estudando de forma online, uma pessoa que tem um certo recurso, tem uma boa internet de casa, a pessoa que estuda do sistema público não tem isso, né? Quando muito tem, aqui em Fortaleza tem um sistema de televisão pública que tem as aulas de alguns colégios, mas não dá para atender todo mundo. Então tem todo um contexto para não consumir, né? Então cabe aí uma análise desse BR-Obral, viral, vamos dizer assim, com a presença do vírus ainda em menor monta, né? Aqui no Ceará, graças a Deus, as coisas estão uma ocorrência de uma pessoa por dia falecendo, que não é uma coisa boa ainda, mais diante de 80, 90 que tinha por dia, né? Já deixa um certo alento, embora a gente fique triste sempre com uma pessoa indo embora por causa de um vírus, né? Claro, ou por qualquer outro motivo. Mas o fato é que ainda as empresas estão com bastante cautela, né? Embora tenha um pouco de consumo de carro, estão comprando mais carro usado do que novo. Tem uma série de variáveis com mudança de comportamento do mercado. Gente que vendeu o carro mais novo, pegou o mais velho,
para pagar as contas ou para consumir. Gente que vendeu o carro e hoje anda de Uber, porque o carro, ela pegou um carro de 60, 50 mil, vendeu ali, perdeu algum dinheiro, mas ficou com 50 mil para se manter durante o resto do ano. Então, tem uma série de mudanças de hábitos em função do contexto, né, com a presença da Covid. Então, o cenário para o transporte rodoviário de carga ainda continua, na minha opinião, morno, ou seja, moderado ali no transporte. Tem uns picos, né, mas longe daquele pico. Né? E aquelas empresas que estavam bem estruturadas, tem algumas muito bem, o resultado até às vezes maior. Mas é porque alguém fraquejou do outro lado e ele assumiu a conta. Né? Então, é esse fato. Aí, quando você bota lineamento todas as empresas, o volume no total não cabe, não é o mesmo que tinha antes. Né? E as pesquisas que são feitas são pesquisas por amostragem. Então, são poucas empresas que respondem considerando o montante do mercado. Né? Então, é importante a gente analisar esse momento, né, e ter bastante cautela. Né? Então, no nosso caso, nós estamos numa crescente, mas ali crescendo patamares até razoáveis pelo o nosso projeto, né? Mas que o mercado está respondendo bem, né? Vamos abrir agora a filial de Recife, mas sempre com o pé no chão e pela aceitação do cliente em cima do nosso modelo de negócio. Então, e aí, várias empresas vão herdar mercado de outras empresas. Quem tiver um pouco mais de competência e fôlego e não estava alavancado no início da pandemia, vai conseguir suportar. Quem ficar no meio do caminho é uma pena, né? São grandes amigos, são pessoas mais, assim como fecharam centenas de bares, centenas de lojas, hoje você anda num shopping, há um grande número de lojas ou fechada ou com um número de funcionários reduzido e o prazo e o tempo de abertura e fechamento foi reduzido, agora está começando a voltar, mas exige uma capacidade de entrada de gente na loja. Isso já limita, as pessoas já estão começando a perder o medo de andar na rua, porque não dá para descuidar, né? O vírus não foi embora, né? E quando começou com uma pessoa, então ainda está circulando, então tem mais de uma pessoa. Então o cuidado de não exagerar. Então o importante é ter esse momento como uma possibilidade de crescimento, mas um crescimento moderado. E vão ter alguns picos, mas longe do que era aquele BR-Brau, que crescia 20%, 30%, às vezes 35% do volume a partir de setembro. Né? Porque as pessoas ainda estão analisando como é que vai ser tudo isso. E tem gente que tem que manter um certo fôlego para o 13º. Então nós temos setembro, outro novembro, tem a primeira passagem do 13º. E aí as empresas vão ter que gerar dinheiro para pagar isso aí, e talvez aqueça um pouco mais. Vamos ver se o pessoal começa já a aparecer com alguma coisa de Natal ou Black Friday. Alguém vai antecipar isso aí para ver se estimula o consumo, né? Mas o grande ponto vai ser de fazer com que as pessoas percam o medo de sair de casa, né? E também fazer com que o dinheiro da economia circule, porque quem tem dinheiro de fato segurou e os seus negócios estavam fechados, e se não circular a partir de quem tem dinheiro para poder a parte monetária toda rodar, não vamos chegar onde é necessário. Então, o ponto é pensar, estruturar a sua operação de modo a não ficar muito grande, né? Ou seja, você ter a possibilidade de ter as oscilações e ver se você consegue avançar exatamente sobre o mercado e quem está deixando o mercado, que é o que vai acontecer. Tem muitas empresas de transporte que tinham perfil para shopping, de repente foi para o e-commerce. Por quê? Porque não importa, é transporte. Aí você tem que modelar, porque transportar para shopping é de um jeito e transportar para o e-commerce é diferente, é outro tipo de entrega, uma outra velocidade, outro cuidado com segurança com relação à mercadoria, mas existe um pessoal se adaptando para isso, né? E vamos torcer que tudo isso se reflita no melhor consumo. Para o ano que vem, eu vi agora nas notícias, o salário mínimo vai aumentar R$22, ou seja, já vamos começar o ano que vem com a capacidade de compra do povo já comprometida pelo ganho,
Então, é importante também isso. Então, o que se deve fazer, quem está no mercado, é exatamente ir atrás de onde está o cliente e em cima de quem está com problema de movimentar as cargas. Então, vai ser essa briga, vamos dizer assim, de mercado, para ver quem toma de conta do resto a transportar, vamos dizer assim. Mas é uma expectativa boa até o momento, mas longe do que era aquele nosso BR-Obral. Por hoje é só. Obrigado. Aqui Francisco Pontes. Fiquem em paz e até a nossa próxima live.